Vamos lá. Olá, pessoal. Vamos para mais uma gravação aqui, mais um podcast cheio de informações e novidades. Hoje a gente está aqui com o André. O André já fez uma conversa com a gente, quando ele foi fazer o curso do Reiki. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medicina chinesa. Legal, André? Então seja bem-vindo, se apresente de novo, por favor. Prazer, Casemiro. Prazer, pessoal, em estar aqui novamente trazendo um conteúdo informativo e para as pessoas conhecerem um pouco mais do que é esse universo da medicina chinesa. Eu acho muito importante isso. Que bacana. Bom, hoje o podcast está sendo na sala do André, então vocês estão vendo aqui, não é um cenário montado, já é a sala, ele deixou aqui algumas coisas. No decorrer da conversa ele vai falando um pouquinho para a gente, tá? André, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada nessa parte das terapias integrativas. Então, eu me formei em medicina chinesa, em pós-graduado em medicina chinesa, Cinzendo, né? E eu associei as práticas integrativas, como o Reiki, né, a terapia quântica, o Shiatsu, massoterapia, e eu faço um trabalho associado com as medicinas chinesas, que eu acredito muito e vejo isso muito resultado na prática, que eles integrando trabalhos, a gente tem uma melhora do paciente. Que bacana. Mas vamos lá do básico, assim, para quem nunca teve o contato, explica para a gente o que é a medicina chinesa de uma forma simples. Medicina chinesa é uma técnica que trabalha o corpo, a mente e as emoções, né? Ela trabalha o que a gente chama de Qi, que é a energia vital, e trabalha também no princípio do Yin e do Yang, que são energias opostas, né? Não, que bacana. E vamos falar um pouco da abordagem, né? Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho e um pouquinho dos seus diferenciais, né? O que você faz de diferencial? Fala um pouquinho do seu atendimento. Então, meu atendimento ele é um atendimento personalizado. Eu avalio o paciente minuciosamente e aí eu vejo durante esse período de avaliação e esses questionários, perguntas, testes físicos que são feitos durante a avaliação, eu verifico que o paciente precisa naquele momento. E aí eu chego em conjunto com o paciente no melhor tratamento. Então, é um tratamento personalizado e individualizado. Nossa, que legal. André, eu tô vendo que tem muitas coisas aqui. Quer explicar um pouquinho pra gente quais são essas coisas? Tem pedras, tem agulhas? Esse é um pouco dos materiais que eu utilizo no meu dia a dia, né? Então, eu tenho as agulhas, que são feitas a prática da acupuntura, a ventosoterapia, né? Então, no caso, tem as ventosas. Tenho aqui um blister de pontos auriculares magnéticos, onde eu faço a auriculoterapia magnética. E aí, O que é aquelas bolinhas são as bolinhas aqui. E aí tem integrado com o que eu falo de práticas integrativas, né? A cristaloterapia, então os cristais, desde um cristal bruto, que é um quartzo rosa, até um cristal rolado, onde a gente pode trabalhar o reiki e a cristaloterapia para fazer esse realinhamento energético. E tudo isso em conjunto com o que eu estaria fazendo no momento. Tem a moxa bustão também, que é muito utilizado na medicina chinesa para fazer os tratamentos. Entendi. Então, eu estou falando aqui que você está comentando bastante, né? São coisas que você aplica no corpo, mas que também está tratando a parte da energia. Sim. Como que a medicina chinesa trata isso? Como que é essa integração entre corpo e também a energia? Então, como eu disse, a medicina chinesa ela trabalha sobre um Qi, né, que é a energia vital. Se a gente parte do princípio que o nosso corpo ele tem esse Qi, que é essa energia vital, então tudo que manipula esse Qi, tudo que movimenta essa energia, eu posso integrar. Então, por exemplo, quando a gente fala de Reiki, o Reiki é uma prática integrativa que trabalha também o Qi, né? O Qi, né, do Reiki é o Qi que a gente fala na medicina chinesa, como a gente já falou em alguns outros vídeos sobre o Reiki, né? Então, cada princípio que trabalha essa energia vital vai dar um nome. Então, a gente estava falando que o seu trabalho, eu estou atuando tanto no corpo da pessoa e também como energia. Como na energia, nas emoções, na mente, é um trabalho bem completo. A gente está falando que, por exemplo, nós estamos gravando no mês de setembro, né? Setembro amarelo. Sim. A gente fala muito das emoções. Me dá um exemplo prático aí de como o seu trabalho poderia ajudar pessoas nessa situação. Então vamos lá. Setembro amarelo é
um mês, né, de prevenção às doenças mentais, principalmente a prevenção das pessoas evitarem o suicídio, né? Então, é a prevenção e tratamento também. Então, com a medicina chinesa, a gente vai estar agindo nessa energia vital, trabalhando os pontos que são correlacionados à mente e à energia, o que a gente chama de Shen, que é o espírito na medicina chinesa, mas associado, por exemplo, ao rei, trabalha também a parte energética, a gente vai trabalhar as emoções, a medicina chinesa também não dá a gente separar as emoções, então, por exemplo, a emoção da raiva fica no canal do fígado, a emoção do medo fica no canal do rim, e por aí vai, a gente vai trabalhando essas emoções nos canais com a medicina chinesa e com as práticas integrativas associadas. Entendi. E as pessoas te procuram mais para quê? Assim? Então, quando que eu vou procurar um profissional para aplicar as medicinas chinesas? Explica um pouquinho como é que funciona. Então, na verdade, a medicina chinesa, assim como a medicina ocidental, ela é uma prática que ela trabalha todos os tipos de distúrbios patológicos do corpo físico, do corpo mental, né, e o do corpo emocional. Então, fazendo o link desses três corpos, né, que a gente fala nas práticas integrativas, né, a gente tem o quê? A gente tem o ser, né, o eu. Então, quando eu falo de medicina chinesa, eu vou estar trabalhando a parte emocional com ela e, claro, sem pensar em abandonar qualquer outro tipo de tratamento. Eu sempre falo isso, é muito importante para o meu paciente que ele pegue e continue o tratamento que o psiquiatra, que o médico ortopedista, se for o caso de um trauma, dê o tratamento para ele. Não pode abandonar, é um trabalho em conjunto, sempre agregando valores. Entendi. No meu caso, eu conheci a acupuntura e o seu trabalho através do tratamento que eu fazia na minha coluna. Então, eu estava com uma hernia extrusa e aí apresentou. Então, assim, a acupuntura, a medicina chinesa, ela acaba sendo um complemento também. Sim, porque quando você chegou lá para a gente avaliar, quando lá atrás, quando você começou a tratar com dores e tudo mais, a gente não enxergava só a lombar do Casemiro, como veio. Tratar a lombar. A gente não enxergou somente isso. A gente enxergou a lombar, a gente foi a fundo na avaliação, viu qual emoção estava ligada, se era um princípio de estresse, se era um estresse físico, se era um estresse emocional, e aí a gente fez essa anamnese detalhada e traçou o melhor tratamento, tanto que hoje estamos sem dores. Nossa, graças a Deus. Bom, acho que até o pessoal entender, explica para quem nunca fez, como que vai funcionar a sua sessão. A pessoa chega, você falou um pouquinho da anamnese, conta pra gente um pouco do passo a passo. Então, a pessoa chega, normalmente ela vem com um pedido lá, 10 sessões que o médico postou para ele lá no receituário. E aí vem, André, eu queria fazer a acupuntura, por exemplo, pro meu joelho. Aí eu vou marcar essa avaliação, vou fazer uma avaliação, primeiro, através de um questionário. Aí esse questionário vai perguntar desde tipo de doenças pré-existentes até o histórico daquela dor ou daquele problema que o paciente chega. Aí eu vou fazer uma avaliação física, onde pela medicina chinesa a gente faz a inspeção de pulso, que é a pulsologia chinesa, inspeção da língua, inspeção da face, pontos dolorosos no corpo. E aí, assim, através desta avaliação, mais a avaliação da anamnese de questionário, é feito um traçado de tratamento. Em cima do que a medicina ocidental propôs, mas nunca deixando de propor, talvez, um tempo maior, um espaçamento entre sessões, ou um encurtamento entre sessões, conforme o que a gente viu ali na hora. Que bacana. Bom, acho que a gente conseguiu abranger o todo, né? Falar um pouquinho do que é, falar um pouquinho para que serve, falar um pouco das suas ferramentas, eu não sei se a gente chamaria, né? Então, todo o seu material, seu treinamento de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho, uma mensagem final para o nosso público e também os seus contatos, como é que o pessoal te acha. Bom, para o público, saúde é ter equilíbrio, né? Não quer dizer que você tendo saúde você vai ser 100% sem dor, sem insônia, sem ansiedade. Não. Saúde é você ter o equilíbrio. Se você tem dor, essa dor ela não persistir. Se você tem insônia, essa insônia não persistir. Se você tem uma ansiedade, isso é uma ansiedade natural e não patológica. Então é o equilíbrio. Isso é ter saúde, né? E os meus contatos, a gente
Eu tenho uma rede social, que é o André Altrimo, underline acupuntura no Instagram. Agora eu estou no TikTok, eu não me recordo o nome do TikTok, porque foi recente, mas quem entra lá pelo Instagram tem o link para o TikTok, onde vai ter conteúdos, né, em vídeo, que acho que é legal para estar explicando para o povo. E também eu estou dentro do Espaço Equilíbrio, que é o espaço do Casemiro, de sala colaborativa. O meu consultório fica lá dentro. E o meu telefone pelo WhatsApp, que é o 11 99172 4237. Legal. André, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só chamar o André. Tá bom? Valeu. Obrigado.